Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O IBS está sendo introduzido no nosso sistema tributário brasileiro nesse processo da reforma tributária, a emenda constitucional que foi apresentada, e ele é um imposto que vai ser a nova fonte de recursos para estados e municípios em substituição ao ICMS e ao ISS. Quais são, então, as principais diferenças entre o IBS, o ICMS e o ISS? Bom, vamos lá. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicações, Fornecimento de Energia Elétrica e Transportes, ele é um imposto de competência estadual, então os estados têm autonomia para legislar sobre o ICMS. Óbvio que tem uma lei complementar, como todo tributo brasileiro possui uma lei complementar que dispõe as normas gerais, mas os estados têm a competência e a liberdade de, dentro dos limites dessa lei complementar, estabelecer ali os campos de incidência, benefícios fiscais, alíquotas, etc. No caso do ICMS, os estados têm toda a gestão, além de instituir o tributo, porque a nossa Constituição Federal ela não institui tributo, ela apenas distribui competências. Os estados, nesse caso os entes federativos, os estados, a União e os municípios, no caso do ICMS, os estados têm o poder de ir lá instituir, como todos instituíram, o ICMS. Pois bem, então esse imposto que é instituído, fiscalizado, cobrado e arrecadado pelos estados é uma das principais, se não a principal fonte de renda dos estados brasileiros. O ISS, por sua vez, é um tributo municipal, então toda a gestão do ISS é feita pelos municípios, instituição, cobrança, arrecadação e administração dos recursos, certo? Quando nós vamos para a figura do IBS, ele vai ter algumas diferenças. Primeiro, a questão da centralização dos recursos. Esses recursos vão ser arrecadados e unificados e depois retornam para os estados e municípios. Segundo, ele terá uma legislação mais uniforme, porque um dos objetivos da reforma tributária é diminuir essa disparidade de legislações e a complexidade do sistema tributário brasileiro. Isso nós não sabemos ainda se vai ser atingido. Então ele tem essa questão. No caso dos municípios em si, eles vão ter uma situação bastante distinta, porque os municípios, hoje eles podem, dentro das limitações da Lei Complementar 116, estabelecer a alíquota do ISS entre 2% e 5%. No caso do IBS, a alíquota vai ser determinada pelos estados e os municípios vão seguir naturalmente essa alíquota sem o direito de poder atribuir próprias alíquotas, até porque o tributo é de competência conjunta entre estado e município, certo? Sendo a arrecadação a nível nacional. Então, o IBS ele vai ter algumas mudanças para os entes federativos, no sentido da gestão e administração de recursos, sem dúvida nenhuma, mas nós não vamos entrar nessa seara. Para o contribuinte, para as empresas, para as pessoas, e aqui cabe o primeiro ponto muito importante, contribuinte do IBS, da CBS, hoje nós estamos falando só do IBS, o contribuinte do IBS não será mais somente pessoas jurídicas. Pessoas físicas, em determinadas situações, podem ser contribuintes do IBS, certo? Um dos exemplos importantes que precisa ser falado aqui diz respeito à base de cálculo do IBS. Enquanto nós temos hoje uma figura muito interessante no nosso ordenamento jurídico, é a figura do aluguel, de pessoa física beneficiária de recebimento de aluguéis, essas pessoas não são contribuintes hoje de outro tributo que não o imposto de renda em função do recebimento de aluguel, certo? Com a entrada em vigor do IBS, os aluguéis passam a ser objeto de tributação, certo? O IBS da CBS, os aluguéis poderão ser tributados também na pessoa física, nas pessoas jurídicas, base integral, porque hoje mesmo na pessoa jurídica
o rendimento de aluguel ele não paga o ISS. Por quê? Porque ele não faz parte da lista de serviços anexa da Lei Complementar 116, então ele não pode haver cobrança sobre aluguel. E isso é muito relevante, porque isso vale para aluguéis de imóveis, também para aluguéis de bens imóveis. Então percebam que muitas empresas terão grandes impactos em função disso, certo? E principalmente no caso das pessoas físicas. As pessoas físicas que atenderem a determinados pré-requisitos, estão falando aí em 3 imóveis na mesma cidade, ou determinado faturamento, 250 mil reais, alguma coisa nesse sentido, a partir de determinado valor ou determinada quantidade de imóveis, da recorrência, do profissionalismo que se recebe aluguéis, a pessoa física também será contribuinte do IBS, certo? E nesse sentido, a mudança para a pessoa física é extremamente radical, certo? Porque ele sai de um cenário onde ele pagava unicamente imposto de renda para um cenário onde ele vai passar a pagar agora IBS e CBS sobre o rendimento de aluguel. E nós sabemos que as alíquotas do IBS e da CBS serão alíquotas bem mais elevadas, certo? Então isso muda completamente o jogo para a questão do contribuinte pessoa física e também vai trazer diferenças e impactos para a pessoa jurídica que teria renda desse tipo, dessa natureza, certo? Uma outra característica importante do IBS que está previsto na emenda constitucional e é a base dessa nova instituição, diz respeito à não cumulatividade plena. Isso diz o seguinte, que todos os insumos relacionados ao item que você está comercializando vai te gerar crédito. Então, tudo que você gastou, tudo que você comprou para poder vender um novo bem ou para produzir aquele serviço, vai te gerar crédito. Então, essa não cumulatividade também será uma diferença interessante, porque hoje nesses tributos que estão sendo substituídos pelo IBS, que são o ICMS e o ISS, nós temos figuras distintas. No ICMS nós temos uma não cumulatividade, mas ela não é uma não cumulatividade plena, ela tem algumas restrições, certo? E no caso do ISS não existe a figura da não cumulatividade. O ISS é um tributo cumulativo, né? Cada etapa do serviço paga-se o ISS, ele é definitivo sem gerar crédito para as cadeias seguintes. Então essa é uma diferença muito importante. Lidar com essa não cumulatividade vai gerar interferências no cálculo do preço, no processo de precificação, certo? E claro, vai gerar impacto no preço final também ao consumidor. Isso são medidas que nós vamos começar a experimentar a partir de 2026 com as alíquotas teste e depois a partir de 2027 vamos começar a sentir isso mais na prática, conforme as alíquotas forem sendo progressivamente aumentadas e as alíquotas do ICMS e do ISS forem sendo retiradas também progressivamente até a substituição completa. Então essa mudança começa na prática em 2026 e lembrando, não diz respeito somente a pagar o tributo. É importante lembrar da questão da apuração, emissão de documento fiscal. O processo começa lá na emissão do documento fiscal. Então você que tem empresa, o seu documento fiscal a partir de 2026 ele já será diferente. Então é importante que você esteja atento a isso, comece a se preparar, comece a questionar os seus fornecedores de software, porque isso já vai começar a gerar impactos para vocês em 2026. Então essa é a realidade que nós temos hoje, é essa previsão e a expectativa em relação aos novos tributos CBS, IBS e IS. É isso que nós viveremos no nosso cenário tributário a partir de 2026, tá ok? Até a próxima.